observar que um acontecimento com dimensão internacional, mundial, fala assim das séries. É o número 36 do documento final do Sínodo. As comunidades eclesiais de base foram e são um dom de Deus às igrejas locais da Amazônia. Embora algumas tenham se debilitado, a grande maioria segue sendo perseverante e é o fundamento pastoral de muitas paróquias. Então esse é um dado interessante. Isto vai repercutir no mundo inteiro. E nós temos uma responsabilidade perante isso. Segundo aspecto em relação às séries, A primeira afirmação foi em relação à ministerialidade. Então, o documento final do Sínodo fala exatamente isso, Novos caminhos para a ministerialidade eclesial, sendo ela uma igreja ministerial e com novos ministérios. E é interessante que o que o Frei Silvio acabou de dizer, nós vamos encontrar exatamente nesta afirmação, que nós somos sim um povo régio, sacerdotal e profético. Então isso teria que ser levado a sério. Ou seja, nós temos que reconhecer que toda a igreja é ministerial. Então aquilo que o Papa mostra, uma crítica ao clericalismo, na medida em que tudo acaba sendo centrado na pessoa do padre, do sacerdote, quando na verdade o Concílio Vaticano II fala de presbíteros. Então a gente tem que começar também a modificar essa nossa forma de compreender. Outro aspecto que me parece fundamental em relação às comunidades é formar rede de comunidades. É interessante no documento 100, que fala comunidades de comunidades, se vocês tomarem a introdução, ele vai falar também de rede de comunidades. Então aqui nós já refletimos muito e temos que retomar, a importância daquilo que a gente observa. Nós temos paróquias de comunidades, paróquias com comunidades, e há lugares que temos uma rede de comunidades eclesiais de base, articulado com uma instância da igreja, a linha do subregional, então do regional. Então é importante esta compreensão de que nós temos que estender esta rede. Outro aspecto nessa direção é encontros comunitários, paroquiais, diocesanos, que ajudam exatamente a reforçar esta rede. E nós todos sabemos que quanto maior for esta articulação, maior possibilidade, aquilo que os sociólogos chamam de capilaridade, da gente estar realmente muito próximos da realidade e, portanto, captando tudo aquilo que vem da realidade. E nesse sentido, nós teríamos possivelmente força para colaborarmos na transformação social. Eu tenho por mim que, quando nós fazemos as críticas para as igrejas evangélicas,
nós temos que tomar um cuidado. Qual que é esse cuidado? Isso está articulado também com o que se falou dos jovens, né? O que acontecia no passado? Por exemplo, a Liz colocou que Dom Paulo Evaristo vendeu seu palácio e comprou 1000 terrenos na periferia de São Paulo. Por quê? Porque ele acreditava nas comunidades. Onde tem uma comunidade, você tem possibilidade de captar aquilo que se passa naquela realidade e tem força. Então eu tenho refletido e conversado com alguns companheiros, padres, sociólogos, né? Os irmãos evangélicos, independentemente aqui, né, se estão certos ou errados, eles descobriram o valor social e político das comunidades deles. E nós deixamos de lado esse valor que nós descobrimos em 1960, 70, 80. Por que eu digo isso? Porque as nossas igrejas não estão mais investindo. Então, quando no documento das diretrizes, né, se fala de comunidades eclesiais missionárias, quem é que de fato faz missão? Qual que é a melhor forma de missão? Porque o documento de final do sínodo fala não mais uma igreja de visita, mas uma igreja de presença. Quem está presente na periferia? Atualmente tem mais igrejas evangélicas do que nossas. E eles estão investindo. Então, por exemplo, quando eu celebro, a maior parte, meu padre Marcelo eu trabalho com ele, né? Em várias das nossas comunidades, para chegarmos na nossa comunidade eclesial de base, lá no bairro, a gente passa por 4 ou 5 igrejas evangélicas, em todas elas com gente. Então, se nós quisermos fazer com que as nossas comunidades cresçam, essa é a melhor forma de missão, é comunidades consequentes com a prática de Jesus. Porque aí eu não preciso pedir licença, as comunidades aí estão e se fazem visitas. Não preciso marcar um dia para fazer missão, a missão está ali. Então eu acho que essa rede de comunidades, ela tem que nos tocar e retomar. Eu disse articuladamente com o que se falou dos jovens e também o que se falou na linha de preparar novos jovens que possam realmente estar à frente das nossas comunidades. Então, aqui, nós, do ponto de vista do governo federal, no governo do Lula e da Dilma, tinha o ProUni, né, que eles estão querendo quebrar. Foi a forma de se levar jovens da periferia para fazer a universidade. Então, no passado, a igreja investia muito em jovens liberados, né? Atualmente está muito frágil, né? Tanto na articulação das comunidades, quanto, por exemplo, nas pastorais sociais. Então, onde nós estamos investindo dinheiro? Onde nós estamos gastando energia? Né? Então, eu penso que esta realidade, ela precisa ser retomada, né? Aí os jovens falam
de ocupar espaços, né? Ocupar espaços não só do ponto de vista eclesial, mas também, por exemplo, nos grêmios, né, estudantis, no movimento estudantil. Nós estamos nos distanciando deste espaço, né, que é um estímulo fundamental para se chegar a ajudar na transformação da sociedade. Em termos da formação, aqui está um dos dados que nós temos trabalhado, eu acredito, há mais de 50 anos, né, que é a ligação fé-vida. Só que quando a gente fala de ligação fé-vida, de uma teologia articulada com a vida, com a realidade, nós temos que trabalhar pelo menos as 3 grandes dimensões do relacionamento da fé com a economia. Lembram-se que sem trabalho não há produção de bens. Sem trabalho nós não podemos celebrar a Eucaristia. Quando se apresenta o pão e o vinho, se diz o quê? Fruto da terra e do trabalho, do homem e da mulher, da cidade e do campo. Então esse é um dado fundamental. E como dizia o Leonardo Boff, uma economia desgraçada, ela desgraça a vida de todos os trabalhadores. Uma sociedade que não oferece trabalho aos trabalhadores é uma sociedade homicida, é assassina. Está no texto do Eclesiástico 34, né? Aquele que oferece o sacrifício a Deus, tirando o pão dos pobres, é como aquele que mata o filho diante do pai. Então esse é um dado também muito sério, que nós temos que tomar consciência, né? Então, depois a ligação fé e política. Hoje nós entramos aqui de manhã celebrando o documento de Puebla. O documento de Puebla diz claramente a dimensão política da fé. Então isto vai nos levar à compreensão de retomar o valor dos partidos. Nós temos um documento da CNBB, número 40, que vai falar exatamente disso, né? A ligação da fé com a economia, com a política e com a cultura. Então esse é outro aspecto desta formação, né? Quer dizer, quando eu falo de cultura ou culturas, os antropólogos dizem assim: não há uma cultura superior, há culturas diferentes e que podem ser complementares. O Paulo Freire dizia: há saberes diferentes. Eu trabalho na pastoral operária de Campinas, então muitas vezes, eu tive 42 anos de sala de aula, então você tem possibilidade de fala. Então você faz uma colocação, aí um trabalhador diz assim: mas eu não sei falar como você. Eu digo para ele: eu não sei consertar a máquina que você conserta, eu não sei fazer o churrasco que você sabe fazer. Então o que nós temos que perceber? Que há valor, que há saberes complementares, são diferentes. Aprendi isso também com um companheiro sociólogo, né? Vamos imaginar na nossa cidade, hoje sobretudo numa grande cidade, uma greve dos médicos durante um mês. O que vai acontecer na cidade?
vai dar um problemão, né? Agora ele dizia assim: vamos tomar o exemplo de um mês de greve dos garis, dos coletores de lixo. O que vai acontecer na cidade? Quem tem mais valor? Percebe? Bom, então isso nos leva àquilo que se falou da consciência de classe. Trabalhador tem que ter um lado. Se o trabalhador não tiver o lado dele, ele está do outro lado. Eu costumo dizer para os com quem a gente trabalha o texto da morte de Jesus, eu digo assim: de que lado nós estaríamos no tempo de Jesus? Do lado de Jesus ou do lado de Pilatos? Não, estaria do lado de Jesus. E hoje, de que lado você está? Então, o lado que nós estamos hoje, estaríamos lá também. Então, por exemplo, tem muita gente como aquele que matou a irmã Dorothy, ele dizia o quê? Ela é comunista, assassina, ela tem que morrer. Então, se esse cara tivesse na época de Jesus, ele estaria gritando para crucificar Jesus também. Então, consciência de classe é exatamente tomar a ótica do trabalho, a ótica do trabalhador. Sem isso, nós não vamos ter massa crítica, porque vai, como diz o texto bíblico, né, de acordo com o vento, né? Então, quem tem consciência de classe não se deixa enganar, não se deixa manipular. Então, este aspecto me parece também fundamental na linha da transformação da sociedade, né? E relembrar aqui o que foi dito, né? A importância institucional dos partidos. Leonardo Boff, quando nos fala, ele diz assim: esta realidade dos partidos é uma realidade que já vem há mais de 200 anos. Então, tem que ter um conduto, e nós temos que fazer escolhas que possam representar defesa da democracia, defesa dos direitos, defesa das políticas públicas, né? Então, se o trabalhador está do outro lado, ele vai só servir de massa de manobra. Então, esse é um trabalho fundamental, articulado, como eu disse, com a própria formação. Quer dizer, se nós não tivermos esta compreensão, né, de uma formação que ajude a pessoa a compreender o que se passa na sociedade, né, aquilo que nós trabalhamos, e vamos ter que voltar a trabalhar, como funciona a sociedade. Então, hoje, nós vamos ter, como disse o Dirceu, muitas complicações, e que nós vamos ter que trabalhar com toda a população. E somos nós, né, quem está na frente das comunidades, que tem que começar. Mas eu não entendo. Precisa entender, precisa compreender. Por isso que eles estão na nossa frente em termos da comunicação. Nós perdemos a narrativa. Então nós temos que retomar essa narrativa, senão nós vamos, de certa forma, sermos engolidos, né? E assim nós teremos que retomar, né? O que é política? Política é a organização da polis, né? Então, por isso que é fundamental que nós trabalhemos isso. Por exemplo, numa celebração há muito tempo atrás,
Eu dizia numa das comunidades, né? Fora da época de eleição, nós precisamos compreender o que é política, nós precisamos fazer política, nós precisamos participar da política, isso na pregação. Aí uma senhora levantou o braço, uma comunidade pequena, seu pai, mas política é como pau de galinheiro, está sempre sujo. Então imediatamente eu nasci no sítio, eu disse para ela, ou a gente limpa, ou nós vamos viver na merda o resto da vida. Não tem outro jeito. Quer dizer, se o povo trabalhador não tiver a perspectiva do valor da política, nós não vamos a lugar nenhum. Aí vocês podem dizer, mas de onde que se tira isso? Veja bem, na parte interres de João 23, em 1963, vocês podem entrar lá no Google, né? Ou no site do Vaticano, e puxa lá, parte interres, né? A paz na terra, 1963. O Papa fala de 3 grandes fenômenos. Primeiro fenômeno, ele diz: os trabalhadores não querem mais apenas reivindicar melhores salários ou melhores condições de trabalho, mas querem orientar a vida política e cultural da sociedade. Então, se a massa trabalhadora souber o seu poder, ela não se deixa manipular. Segundo grande fenômeno, as mulheres não querem mais ser simplesmente objeto das decisões dos homens, querem ser sujeitas da sua própria história. 1963. Agora está aparecendo na igreja a valorização da mulher, lá no sínodo, né? Se vocês puderem, é o documento número 99.601, a presença e a hora da mulher. E ali nós vamos encontrar no número 103 a seguinte afirmação do documento: nas múltiplas consultas realizadas no espaço amazônico, se reconheceu e se reafirmou o papel fundamental das mulheres religiosas e leigas na Igreja da Amazônia e de suas comunidades, dados os múltiplos serviços que elas realizam. Em um alto número das consultas se solicitou o diaconato permanente para a mulher. Então, o sínodo trabalhou e o Papa assumiu, no sentido de reforçar a comissão que ele já havia criado, e inclusive dizer: eu quero contar com estas mulheres que estão no sínodo. E é muito interessante também, terminado o sínodo, como os bispos nos falaram, e o Papa, isso está gravado, né? O Papa diz assim: eu poderia subscrever o que vocês fizeram, mas eu quero ainda até o final do ano fazer uma exortação pós-sinodal, mas eu poderia já definir que isto está de acordo com aquilo que eu penso. E aí disse ainda: publique-se, vocês devem publicar esse documento. E ele diz assim: e o importante é perceber o diagnóstico feito,
Para quê? Para que a gente continue a trabalhar. Então, este aspecto eu penso que é fundamental na linha da transformação da sociedade e transformação da própria igreja. E o terceiro fenômeno da época era todo o processo de libertação, de independência que os países da América Latina e da África estavam operando naquele momento. Hoje a gente tem que repensar o que está acontecendo no Equador, o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Venezuela, agora o que aconteceu na Bolívia, o que já aconteceu conosco. E do outro lado, o que aconteceu na Argentina, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo no Irã. Então, nós temos aquilo que eu dizia, né? Igreja da base, mas sem perder a perspectiva do que acontece no mundo. Então vocês vão dizer, bom, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que nós vamos ter que gastar energia, gastar fosfato, como a gente diz, para poder compreender o que se passa. Quando a gente compreende, a gente pode desmontar, né? Então aqui deve ter muitos técnicos, né? Eu sou uma nulidade para isso. Lá tem um manual na minha frente, leio 3, 4 vezes e não consigo. Agora, quem tem capacidade, imediatamente ele monta e desmonta. A criançada hoje, né? Eu joguei bola com um grupo de amigos durante 35 anos. Aí, de vez em quando chegava lá, eu queria essa noite arrebentar meu computador, porque estava com uma raiva figadal dele. Aí eles disseram, ai, se você não tem nem filho nem neto. Quem tem filho e tem neto, vai lá, pede, né? Imediatamente. E 3 anos já mexe, né? Já liga, desliga. Bom, então, para dizer que nós temos que desmontar aquilo que está feito contra nós, os fake news da vida, as mentiras que se propagam. Então nós vamos ter que descobrir. Agora então, como que vai se operar essa quarta revolução industrial, 4.0, como dizem, né? Que poderá aquilatar uma infinidade de perdas de postos de trabalho na linha da desindustrialização do país, na linha da entrega. A gente vai voltar na década de 30, 20, ser apenas um país exportador de commodities, né? Então isso é muito grave para que a gente possa de fato assumir, né? Bom, aquilo que na fila do povo apareceu, eu gostaria de relembrar só isso, né? Aquilo que a Lourdinha colocou aqui com muita ênfase. Nós estamos passando por um desmonte, é uma volta ao passado, sem proteção nenhuma para a classe trabalhadora. Então, a grande maioria dos membros das comunidades eclesiais de base são trabalhadores e trabalhadoras, né? Filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras. E muitos de nós, que somos, vamos dizer, de classe média, não só no sentido, vamos dizer, de ganhar dinheiro, mas que tem a dinâmica da cultura, passou pelas universidades, está fazendo opção de classe, está olhando a sociedade a partir da realidade do mundo do trabalho, da ótica do trabalho. E aí a gente tem outra visão. Então, este é um processo de conversão. Conversão, como dizia o Paulo Freire, de classe. Eu
aprendi com o meu professor de Bíblia, o saudoso Frei Gorgulho, Gilberto Gorgulho, dominicano, né? Ele nos dizia, explicitando a oração do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. E o que ele nos dizia? Não nos deixeis pensar com a cabeça dos grandes. Porque o pequeno que pensa com a cabeça do grande é uma desgraça. Porque ele reforça a luta do opressor. Aquilo que o Paulo Freire dizia, né? Introjetou a imagem do dominante. E com isso, ele acaba reforçando a proposta dos dominantes. Então, veja, são algumas considerações que me parecem importantes a falar. E aqui eu terminaria mostrando isto, né? Estou agora com 48 anos de vida sacerdotal. Todo esse tempo eu passei na periferia de Campinas, trabalhando com povo sem terra, povo sem casa, desempregado, morando na periferia, né? Como nós recebemos o bispo gaúcho, Dom João Inácio Miller, de Santa Clara, né? Quem é gaúcho aqui? Onde fica Santa Clara? Perto de? Lajeado. Santa Cruz, já passei por lá, né? Então, o que ele nos dizia? Quando, na Assembleia da Igreja, eu fazia uma análise do documento das diretrizes, dizendo que me assustava que numa igreja do Brasil, como disse a Liz hoje de manhã, na tarde lá, né? Que nós tínhamos as comunidades eclesiais de base como prioridade em praticamente todas as dioceses do Brasil. E eu dizia, me assustou que nesse documento só tem 2 vezes a palavra SEBS. E uma delas é para citar o 14º Intereclesial das SEBS. Verdade, vocês podem ler lá. E ao mesmo tempo, como eu disse de manhã, há 8 vezes a palavra paróquia. Mas também tudo solto. Fora daquele documento 100, que a gente pode fazer uma série de críticas, né? Então ele dizia assim, Padre Ferrara, não se preocupe não, é que o nosso episcopato está muito conservador. Então nós temos que dar graças a Deus ainda que tem 2 vezes. E esse texto que eu acabei de ler para vocês, né? As comunidades eclesiais de base são um dom de Deus, né? Para a igreja da Amazônia e de todas as comunidades. Aí ele me dizia assim, eu sei o que é ser SEBS, porque eu fui, vamos dizer, educado na perspectiva da SEBS. Eu sei o que significa tomar um ônibus, depois tomar um segundo ônibus, e depois chegar a pé, e ao tomar banho não ter água em casa. Certo? E aí esse outro, em relação ao MST, ele dizia o seguinte, eu sei qual é a pedagogia e a metodologia do MST, porque eu já dormi no barraco de um acampamento, um assentamento. Então, nós vamos ter que ir, o Papa fala, sair, ir às periferias geográficas, assistenciais e culturais, porque é de lá que a gente vai aprender o novo. Vocês sabem com quem eu aprendi isso? O Dalmo Dall'Ari, um dos maiores juristas, professores
professores também do nosso Brasil. Aqui tem um advogado, né? Então, o pessoal que ia ocupar uma área chegava para o dono da área e perguntava: o senhor pode nos defender? Ele dizia o seguinte: primeiro vocês ocupem, depois eu vou defender. Por quê? Porque a ocupação gera, não é assim? Uma nova necessidade. Esse é o direito que está no texto final do documento do sínodo, o direito à Eucaristia. O que é sacramento? Sacramento é aquilo que vai de encontro a uma necessidade. Então, por isso que está lá dentro, né? O pedido, esse foi aceito mais prontamente do que os outros, né? A ordenação de homens casados, né? Sobretudo articulados com a perspectiva indígena, porque os indígenas não entendem muito um homem solitário, né? E nesse sentido, então, se fez com maior possibilidade, porque vocês sabem, né? O texto que recebeu o maior número de nãos foi o texto sobre o diaconato das mulheres. Foram 41 votos contrários em 183. E para ser negado teria que ter pelo menos 30%, e não teve. E a grande maioria dos 120 parágrafos, todos eles foram assumidos com 90, 95, até 98% de votos. Então mostra o quê? Que a igreja está no caminho certo. Então nós vamos ter que dizer: bom, estamos no caminho certo? Se estamos no caminho certo, nós vamos caminhar na estrada de Jesus. É difícil? É. Vai exigir muito esforço? Vai. Mas aí entra a dinâmica que o Papa fala na Gaudium, Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, que é: não nos deixe roubar a comunidade, não nos deixe roubar a esperança, não nos deixe roubar, como dizia Dom Helder, a profecia, né? Então eu diria assim, que nós temos que acreditar que as comunidades eclesiais de base são um dom de Deus, é fruto da ação do Espírito, e que, portanto, podem atacar, podem perseguir, mas ela vai resistir. Então essa é a esperança que eu tenho, e espero que seja a esperança de todos e todas vocês.